agradecer a Deus novamente por mais esse dia de nossas vidas. Agradecemos ao Senhor que estamos aqui novamente juntos nessa jornada de divulgação do Evangelho de Cristo. O nosso muito obrigado por tudo, Senhor, e amparo nos anos sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal. Pois é o reino, o poder e a glória para todos. Quem vai estar conosco hoje é o Wilson Trindade. Ele é do Centro do Dom Luiz Monteiro de Barros. Por favor, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para quem me conhece, meu nome é Wilson. Eu sou presidente do Instituto Taupete, que é uma ONG que a gente criou na cidade de Santos para ajudar animais de rua. Para quem não sabe, o Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, há mais de 20 anos, sem parar um único dia, faz trabalho de oferecer café da manhã para pessoas moradoras de rua, 365 dias por ano. E morador de rua dificilmente não tem cachorro, a maior parte deles tem um animal. E quando a gente ofertava o pão e o café, a gente percebeu que esses moradores de rua compartilhavam o pão junto com o cachorro, era uma mordida a ele e uma mordida do cachorro. Molhava o pão no café com leite e dava para o cachorro morder. Então a gente começou a distribuir ração. A gente coloca ração em umas garrafinhas PET, que é para não molhar, e dá uma garrafinha PET para o morador de rua, porque ele tem uma porção diária para o cachorro comer. A gente começou a auxiliar eles com um projeto de castração, com medicação para pulga, carrapato, às vezes eles estavam machucados, a gente começou a cuidar. E a gente viu a necessidade de criar um instituto, que é para cuidar desses animais de rua. E o instituto ele cresceu, e não só esse projeto de alimentação, que a gente chama TAL Alimenta, e todos os projetos do instituto começam pelo TAL. O que é o TAL? O símbolo de São Francisco de Assis, que é o TAL, que é a cruz sem a cabeça. Então todos os projetos do Instituto TAL PET são, por exemplo, projeto TAL Alimenta, que é a alimentação para animais de rua. Projeto TAL Educa, é onde a gente vai com os animais do Instituto nas escolas visitar. Então a gente vai com a porquinha, a gente tem uma porca mesmo, uma porca chamada Algisa. Então a porquinha, ela vai nas escolas. Agora a gente tem o galinho rei, né, que é o galinho da Moana, também vai. A gente tem cães, tem periquitinhos. Então a gente vai com animais diferentes nas escolas. Então esse projeto chama TAL Educa. A gente também tem o projeto TAL Hospitalar, onde a gente vai com a porquinha e com cães nos hospitais também, fazer visitação para crianças, para idosos. Então todos os projetos da gente sempre com TAL. Hoje eu me propus a vir aqui a falar sobre assistência espiritual aos animais. No Luiz Monteiro também, já há mais de 5 anos, a gente tem um projeto que é o Evangelho dos Animais. Todo domingo de manhã, às 9 horas, assim como nós estamos aqui nessa casa hoje, palestra e passe, a única diferença é que você poderia trazer o seu cachorro, o seu gato, o seu passarinho, a sua tartaruga, para tomar passe também. Então há 5 anos já acontece esse projeto. E o pessoal fala assim, eu vou levar meu cachorro, eu sei que ele vai chegar lá, vai fazer bagunça, vai latir, vai se estranhar com outros cães, né? Eu falo, duvido. Todos os cães que entram ali, parece que eles são, parece não, com certeza, são anestesiados. Quando o cãozinho vai entrando na porta do centro, os médicos que têm uma sensibilidade maior e conseguem ter uma percepção do salão, eles veem que cada família que há dentro do salão passa a ser acompanhada por um mentor. E cada família ela tem uma necessidade, cada família tem
está passando por uma situação diferente. Então, por exemplo, determinada família está precisando de mais amor. Então ele percebe que aquele mentor que adentrou com aquela família, com aquele cãozinho, começa a irradiar neles uma luz cor-de-rosa. Uma outra família que chega com o gatinho está precisando mais de harmonia. Então vem o doutor acompanha eles, começa a irradiar uma luz azul. O outro ali está precisando um pouquinho mais de paz e paciência, vem um outro mentor e irradia uma luzinha branca. Então, para cada família dentro do salão, para cada animal, a gente percebe que é uma irradiação diferente de energia. E olha só que interessante, a família chega e a primeira coisa que a gente faz é dar um passe, tanto no tutor, no humano, quanto no animalzinho. Alguns animais que são de pequeno porte, o tutor coloca no colo para dar o passe. E o que a gente faz quando está com o animalzinho no colo, geralmente? A gente não consegue ficar com as mãos paradas. Geralmente a gente faz o quê? Fica afagando, mexendo na orelhinha dele, na cabecinha, na barriga, não é? E o interessante, toda vez que a gente faz esse ato de acariciar o animal, a gente está fazendo uma permuta de energia com ele. Então, se eu estou harmonizado, a minha harmonia vai para ele. E a energiazinha dele vem para mim também. Então daí a importância do orar e vigiar. Porque se eu estou desarmonizado, se eu estou depressivo, se eu estou ansioso, se eu estou nervoso, o que eu vou passar para o meu cachorrinho, para o meu gatinho? Essa é a minha energia. E o que a gente mais vê hoje nos consultórios veterinários são animais com doenças muito semelhantes aos seus tutores. Então hoje tem uma incidência muito grande, por exemplo, de câncer em animais. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão. Como é que um animal desenvolve câncer de pulmão? Alguém da casa pode fumar muito. Ele fuma por inércia, né? Aquela fumaça o dia inteiro ali da pessoa fumando, o cãozinho desenvolve. Claudicação, a gente vê muito cachorrinho mancando, muito cachorrinho com dermatite. Aí você vai no veterinário, usa todo tipo de bomba que tem e o bichinho não fica bom. Por quê? Porque a energia do lar está desarmonizada. E aí a energia desarmonizada no lar, o animalzinho acaba absorvendo e desenvolve uma dermatite pesada. Você pode dar o remédio que for e ele não sara. Aí você precisa fazer o quê? Precisa tratar o ambiente do lar. Daí a importância do evangelho dos animais. Muitas vezes as pessoas, elas não vão para a casa espírita por elas, mas vão pelo animal. Olha que caso interessante que eu vou contar para vocês. Tem uma senhora que frequenta lá o Luiz Monteiro, voluntária da costura, voluntária do café da manhã, desde o princípio, há mais de 20 anos está conosco. O ano passado, e ela de vez em quando ela ia lá no domingo do Evangelho dos Animais. No ano passado ela foi, e quando ela chegou, eu vi que ela entrou acompanhada do senhor, com um cãozinho no colo, sentou lá no fundo. Daqui a pouco ela se levanta, vem e me chama de lado. Wilson, vem aqui. Eu falei, o que foi, Tadeu Mira? Está vendo aquele homem lá no fundo? Eu falei, então, é o meu marido. Ah, que bacana, viu, a senhora? Olha só, há 20 anos eu venho aqui, que eu convido esse homem para vir comigo. Nunca quis. Ele falava, eu vou lá na macumba, né? Brincava com ela. Porque tem gente que acha que centro espírita é de macumba, né? Não desmerecendo os nossos amigos que fazem da Umbanda, do Candomblé, que são religiões belíssimas também. Estou só citando como ele citou, né? Para brincar com ela. E aí ela falou assim, agora olha só, 20 anos chamando ele e fala para mim que não vem. Agora o cachorro ficou doente. Daí me falaram para ele, um amigo dele, falou para ele que aqui tinha assistência espiritual que podia ajudar, por causa do cachorro ele veio. Olha só. Então olha só, a gente não sabe os caminhos da espiritualidade. Então muitas vezes a doença de um animalzinho dentro do lar, ela funciona também para nos reconectar com a espiritualidade que muitas vezes a gente está afastado. Então a gente não sabe. As pessoas perguntam, puxa, meu cãozinho é tão bonzinho, meu gatinho nunca fez mal para ninguém, por que ele está doente, está sofrendo tanto? Não merecia. Só que Emmanuel fala para nós que a dor também é um mecanismo de aprendizado e evolução. E o aprendizado e a evolução não é só para aquele animalzinho que está passando pelaquela doença, pelaquela patologia, pelaquela dor. Mas a família na qual está inserido, o núcleo familiar, também está tendo aprendizado. Porque aquela família muitas vezes se une pela doença do bichinho, se torna mais caridosa, se torna mais amoroso, vai buscar informações sobre a doença. Então a dor, a doença para todos nós
também é evolução. Tem o Dr. Décio Iandoli, que é um amigo nosso da Associação Médica Espírita, e ele costuma falar em algumas palestras dele, que uma grande parte, ele é oncologista gástrico, tá, pessoal? E ele fala que alguns pacientes deles morrem curados. Aí você fala assim, morre curado? Se morreu não está curado, né? Mas ele fala que o processo de adoecimento, o processo de doença, o processo de ficar acamado, internado, restrito num leito, faz com que a pessoa, às vezes 6 meses, 1 ano, naquela situação, reflita sobre as suas atitudes, sobre as escolhas da vida, mudem a personalidade e permite que muitas vezes se harmonizem com entes queridos que às vezes estavam há 20 anos sem conversar. Então a pessoa, o corpo físico desencarna, mas o espírito está bem, o espírito se harmonizou. E a gente sabe que a encarnação, a doença, às vezes é necessária para passar, porque o nosso corpo funciona como um mata-roupa naquela patologia, naquela doença, para às vezes nos ajudar a passar por algumas expiações na qual nós provocamos em outras existências. Então eu até pedi ali emprestado agora na biblioteca, quando eu cheguei, tem ali, isso aqui é da biblioteca de vocês. Tem um livro da série André Luiz. André Luiz é aquele mesmo do Nosso Lar, né, do filme Nosso Lar. Ele tem vários livros da série dele, e um deles é o Conduta Espírita. Esse livro, Conduta Espírita, fininho, muito bacana, e é legal porque ele fala assim, conduta espírita da mulher, conduta espírita do filho, conduta espírita do político, conduta espírita perante uma problemática, conduta espírita perante uma doença, vários capítulos. E no capítulo 33, conduta espírita perante os animais. Porque as pessoas perguntam assim, poxa, mas é certo levar um animal na casa espírita para tomar passe? Onde está escrito isso que eu posso dar passe no cachorro? Onde está escrito isso que eu posso pegar a água do Evangelho no lar e colocar na tigela do meu gatinho? Onde está escrito isso? Então vamos pegar aqui, livro Conduta Espírita, André Luiz, capítulo 33. Então ele fala aqui nos parágrafos: no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de origem mediúnica que se apliquem ao próprio favor, como passe, água fluidificada, Evangelho do lar. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Então olha que interessante, André Luiz dando norte aqui para a gente, que a gente pode e deve usar os recursos de origem mediúnica em benefício dos nossos irmãos menores. Irmãos menores, que é o termo que a espiritualidade se utiliza para falar de nossos animais, de nossos pets, de irmãos menores. Então vamos prestar atenção nessa terminologia, irmão menor. Se a espiritualidade, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, usam essa terminologia, estão falando do nosso cachorro, o nosso gato, são nossos irmãos menores, o que nós somos dele? Irmãos maiores. E qual que é a responsabilidade de um irmão maior perante um irmão menor? Cuidado, atenção. A mãe sai e fala para o irmão maior, presta atenção, não deixa pôr o dedinho na tomada, cuidado com a quina da parede, não deixa ele se machucar, não é isso? Então quando a espiritualidade chama os nossos animais de irmãos menores, eles já estão jogando uma grande responsabilidade na nossa consciência. Porque a gente acha que é só levar um cãozinho para casa, é só pegar um gatinho e levar, ou colocar um peixinho dentro do aquário e ficar ali. Não. A doutrina espírita explica muito claro para nós que todos nós, sem exceção, somos criados simples e ignorantes. E todos estamos evoluindo do átomo ao arcanjo. Jesus também não nasceu pronto. Jesus também foi criado simples e ignorante. Jesus não foi criado Jesus, porque senão seria injusto Deus. Mas na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos pergunta: que é Deus? Causa primária de todas as coisas é a inteligência suprema. Então todos criados simples e ignorantes temos as mesmas oportunidades de evolução. E se hoje nós estamos na condição de homens no reino animal, porque só existem 3 reinos na natureza: reino mineral, reino vegetal e reino animal.
reino animal no qual nós homens estamos inseridos. Alguns textos, alguns livros trazem um quarto reino, reino hominal, mas a nossa ciência só caracteriza como 3. Se hoje nós estamos na condição de homens, mulheres, seres humanos, com um grau evolutivo de aprendizado já um pouquinho maior em relação aos outros seres, é porque nós, com certeza, já experienciamos e passamos por todas as fieiras do tempo. Todos nós fomos criados simples, ignorantes, adentramos o reino mineral. Wilson, já fui uma pedra, passamos pelo reino vegetal. Caramba, eu já fui uma árvore, um musgo, uma palmeira na orla da praia. Adentramos no reino animal. Você foi uma maritaca, uma lagartixa, um leão, e passamos para o homem. Só que isso não é de um mês para o outro, de uma hora para outra. São bilhões de anos de evolução que o levam ao princípio inteligente para se capacitar para chegar na condição de homem. Vocês não acreditam nisso que eu estou falando? Livro No Mundo Maior, também da série André Luiz, capítulo 4, um diálogo de André Luiz com o seu mentor, Calderaro. Calderaro está explicando para André Luiz sobre os 3 níveis da casa mental, como se dá essa evolução. E num determinado parágrafo ele fala assim para André Luiz: o cristal a rolar na corrente dos rios já está desenvolvendo instinto. O que é um cristal a rolar na corrente do rio? Traduzindo, uma pedra, quando a água do rio está levando, sabe aquela pedra marrom que se usa em negócio de pedra quente, põe nas costas, que aquela pedra não tem uma ponta marronzinha, parece bundinha de nenê, tão gostosa? O cristal a rolar na corrente do rio já está desenvolvendo. Então aquele princípio inteligente, criado simples e ignorante, ali ele está desenvolvendo por aquela rolar ali, ele fala. Então aquele princípio inteligente já está se capacitando. Ele fala na sequência dessa oração que a árvore, a palmeira, no balançar com o vento, quando retorna para sua posição inicial, está em desenvolvimento de memória. Livro No Mundo Maior, capítulo 4, onde se fala sobre os 3 níveis da casa mental, está lá. Então imagine uma palmeira na orla da praia. Está um vento forte vindo do mar para dentro da cidade. Então aquela palmeira com o vento, ela vem empurrada para a cidade. A força do tronco dela retorna para a posição. No dia seguinte está um vento da esquerda para a direita. Então ela toma para a esquerda o vento, mas ela faz força, volta para a direita. Na semana seguinte tem um vento contrário, da direita para a esquerda, ela toma para a esquerda, mas ela força para voltar para a posição original. Esse movimento da árvore, voltar para a sua posição original, desenvolvimento de memória. E ele continua: a tigresa, ao lamber sua cria, está em desenvolvimento de amor. Então qualquer mãezinha no reino animal que tem uma cria e coloca a cria, né, ali embaixo do seu peito, dá as suas tetinhas para ele mamar, está desenvolvendo amor quando ela lambe eles. Repetindo, no livro No Mundo Maior, capítulo 4, falando dos 3 níveis da casa mental. Se você ler o livro rápido, você não tem essa percepção. Então hoje, nós adentramos, estamos no reino de humanos, como humanos, mas a gente passou por todas essas fieiras de bilhões de anos, experienciamos como minerais, sim. Só que no mineral a gente não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele só desenvolve, a gente só adquire quando a gente adentra no reino dos homens. Nem os animais têm livre-arbítrio ainda. Tem uma pergunta do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, e tem o capítulo dos 3 reinos do livro dos Espíritos, onde vai falar sobre o reino mineral, vegetal e animal. E uma das perguntas que Kardec faz para o Espírito Verdade é: podem os animais escolher a sua próxima encarnação? E o Espírito Verdade responde para Kardec: não, pois eles não possuem livre-arbítrio. Aí você vai falar assim para ele: não, mas o meu cachorro em casa ele escolhe. Ele escolhe o que ele quer comer, ele escolhe o que ele vai destruir, ele tem temperamento,
ele é danado. É verdade, eles estão em desenvolvimento. O que é o livre-arbítrio que nós temos? O livre-arbítrio é quando você tem a livre escolha do que você quer fazer. Eu decidi que eu vou colocar uma camiseta preta, eu decidi que eu vim fazer a palestra hoje, vocês decidiram que vocês fizeram diversas atividades hoje. Então eu tenho liberdade de escolha, mas eu também sei que de acordo com cada escolha existe um resultado diferente, que é a lei de ação e reação. Então isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é eu poder escolher o que eu vou fazer, mas também entender que toda causa tem um efeito, ação e reação. Os animais ainda não têm essa compreensão dilatada. Eles compreendem, eles são danados. Porque, por exemplo, eu chego lá no instituto, estou cheio de cachorro lá. A gente plantou um monte de árvore bonita. Plantamos um pé de mamão bonito, grande. Hoje de manhã eu cheguei lá e vinha como estava o pé de mamão. Quebraram o pé de mamão, comeram o tronco, porque o tronco da mamoeiro lá é gostoso. Quando eu cheguei e vi, eu só dei um berrão. Quem fez isso? Parecia aquela saída pela esquerda, saída pela direita, era um para cá, outro para lá, todo mundo deitado com a cabeça enfiada, não consegui descobrir, porque todos eles estavam com cara de culpado. Eu perguntava quem era, e ninguém respondia. Eles fecham o olho e não balança nem o rabo, não se mexe, parece que estão brincando de estátua. Então eles entendem, eles sabem que aprontaram. Às vezes eu chego lá, tem algum brinquedo destruído, eu só pergunto, quem foi? Some todo mundo. Então eles têm consciência. Quando você chega em casa e eles aprontaram alguma coisa, e vocês mudam a entonação de voz, Crispim, quem fez isso? Já vai para o canto dele de castigo lá escondido, já sabe como é que é. Então eles têm consciência. Quando Kardec também pergunta qual o objetivo da encarnação, os espíritos respondem para Kardec: evolução, aprendizado. E a encarnação, ela não é a evolução e aprendizado só para nós seres humanos, é para todos os princípios inteligentes. Uma planta, uma árvore, ela está aprendendo, como eu falei. Um movimento, eu falei um aprendizado, que é o movimento do vento e o desenvolvimento de memória. Mas tem diversos aprendizados. O animal tem vários. Então, quando eu estava falando, quando você leva um cão para casa, decide ter ele como sua companhia, como da família, né? Ele se torna família. Um gatinho, um peixinho. Aí eu vou lembrar daquela frase do livro do Pequeno Príncipe: tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Porque ele é um princípio inteligente em evolução. E esse princípio inteligente, por não ter livre-arbítrio, nós decidimos por eles. E eles evoluem pela lei do determinismo, por situações que vão ocorrendo, e eles vão vivenciando e vão aprendendo, diferentemente de nós. Nós temos livre-arbítrio, e nós decidimos levar o cãozinho para casa. Então, a partir do momento que eu levei o meu cãozinho para casa, eu tenho uma grande responsabilidade como irmão maior. Então eu tenho que educá-lo, orientá-lo, engrandecer em conhecimento, ajudar ele a se capacitar, porque os espíritos responderam: o objetivo da encarnação é a evolução, é aprendizado. Quando a gente reencarna e a gente escolhe que a gente vai vir em determinada família, que a gente vai desempenhar determinada função, o que eu vou desempenhar dentro da sociedade, se eu vou ser um homem de bem ou não. E é legal que no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um norte bem grande falando das características do homem de bem. E Santo Agostinho falou para nós que todos os dias ele fazia a reflexão se as suas escolhas do dia foram mais assertivas ou impulsivas. E aí ele pensava o que ele podia fazer de melhor no dia seguinte. Então que façamos isso como homens de bem. Então posso trazer o animal na casa espírita para tomar passe? Não só pode, como deve. E aí já vou fazer um convite para casa aqui. Estou vendo que está cheio de trabalhador. Proponho fazer um dia onde todos que estão aqui possam trazer os seus animais. Colocamos como meta esse ano para o nosso trabalho abrir mais 10 casas de Evangelho dos Animais. A única diferença é que vocês virão com seus cãezinhos, cada um responsável se quiser xixi ou cocô, recolhe, limpa, né? A casa disponibiliza um papelzinho, um saquinho. Com certeza vai ser maravilhoso. Então é o passe, a água fluidificada e sempre uma palestra voltada para a temática dos animais. Quando está com os animais, a gente não faz uma palestra de meia hora, a gente faz uma palestra de 15 a 20 minutos, para eles não ficarem impacientes. No final, um passe coletivo, aguinha fluidificada.
Precisa ver o desespero deles quando a gente começa a passar a bandeja com os copinhos de água. Eles já sabem. Os tutores têm que dar primeiro para eles, porque eles ficam desesperados para tomar água. E uns querem mais de um copo, são gulosos. E a gente fala, quando chegar em casa, faz o Evangelho no Lar uma vez por semana, coloca a jarrinha com água, e ao término, compartilha a água no potinho de água do seu bichano também, do seu cachorrinho. Conduta Espírita, capítulo 33. Podemos e devemos usar todos os recursos de origem mediúnica em benefício dos animais, como passe, água fluidificada e evangelho no lar. Se faz bem para nós, para eles também. Então, quando a gente faz uma oração, que a gente faz aquela oração com carinho, com amor, eles estão sendo beneficiados. Nós temos o livre-arbítrio e eu faço uma oração pedindo ajuda para quem? Para o meu anjo da guarda, para São Judas Tadeu, para Jesus, para Bezerra de Menezes, né? Espírita Rosa reza para Joana de Ângeles, né? Não deixa eles em paz. E o animal reza para quem? O animal não tem essa consciência dilatada que precisa orar. Então, quando ele olha para nós, os tutores, que é aquele cara que põe o potinho com a ração, que é aquele cara que põe água fresquinha, que é aquela pessoa que coça a barriguinha dele e balança o rabo, que nem um helicóptero, para ele nós somos deuses. Por isso que o animal não guarda rancor. A gente tem que aprender isso com ele. Qual o objetivo, qual o papel dos animais na nossa vida? Ajudar a desenvolver virtudes adormecidas. Kardec pergunta para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Alguém pode responder: na Bíblia. Outro pode responder que está escrito no Evangelho. Outros podem responder que a lei de Deus está escrito na Torá. Mas os espíritos respondem para Kardec: a lei de Deus está escrita onde? Na consciência. Então, quando cada um de nós criados fomos simples e ignorantes, os germes das virtudes divinas já estão inseridos em nós. E conforme a gente vai crescendo, evoluindo, se capacitando, se esforçando, trabalhando, estudando, melhorando, se aprimorando, o que acontece com essas sementes divinas? O nosso solo vai ficando fértil, preparado, vai ficando arado. Nós somos agricultores do nosso solo. E essas sementes das virtudes divinas, que vieram conosco desde o princípio da nossa criação, começam a eclodir, começam a se esforçar para sair daquela escuridão da nossa mente, da nossa inconsciência, para sair para o solo fértil da nossa consciência, do nosso despertar divino. Porque a culminância da evolução é a angelitude, é o amor. Francisco de Assis já deixou para nós: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive da vida eterna. Muito obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado.